Segundo livro Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 a 4. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Todos acharam? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores ou mestre, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade. Voltarão às fábulas. Mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições e faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Porque já estou sendo oferecido por expressão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento nesta noite. Nós vamos falar sobre apostasia. Já falamos aqui semana passada. O que é apostasia? Por incrível que pareça, nós estamos vivendo esses últimos dias. Um capítulo anterior, capítulo 3 do mesmo livro, vai falar: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Paulo escreve a Timóteo, e nós vamos tomar por base aqui esses dois textos, mas 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 3, vai falar sobre apostasia. É interessante, irmãos, que nós, não sei se os irmãos conseguem compreender, que nós estamos vivendo, por incrível que pareça, estamos vivendo esses dias. Qualquer hora Jesus pode voltar e levar a sua igreja, como está escrito na palavra. Estamos vivendo esses dias homens avarentos, presunçosos, amantes mais do mundo, das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Mas nós temos um refúgio, uma confiança, que nós temos uma promessa, e essa promessa é fiel e verdadeira. Aquele que for fiel até o fim será salvo. Aquele que perseverar, não é até a metade, até o fim nós seremos recompensados. Apostasia significa voltar atrás, recair. Isso é uma ação deliberada da escolha. Por isso que eu falei a semana passada, nós temos que ter a responsabilidade de reconhecer quando nós falhamos. Nós temos que ter a responsabilidade de olhar quando nós erramos, ao invés de colocar a culpa
em outras pessoas. Isso aqui é uma escolha pessoal. Isso aqui é uma escolha pessoal de cada um dizer, olha, eu não quero mais. Por isso que Paulo vai falar a Timóteo, pois virá tempo que não suportarão a sã doutrina. É um alerta profético do apóstolo Paulo sobre a apostasia nos últimos tempos. E define a rejeição deliberada da sã doutrina. Isso aqui é uma escolha pessoal. Assim como eu escolhi vir para o culto hoje, numa noite fria, você também, cansado do trabalho, então a apostasia é uma escolha deliberada. Assim como nós escolhemos para vir para o culto, também a apostasia é também uma escolha. Mas assim, eu costumo dizer que ninguém cai do dia para a noite. Primeiro se perde, falamos aqui, o desejo de orar. Não tenho mais desejo para orar. Eu costumo dizer que eu não oro porque eu sou forte, eu oro porque eu sou fraco, irmão. Segunda coisa, o anseio pela palavra. Já se perdeu o anseio pela palavra, o desejo de conhecer a Deus. Oração, palavra, depois a rejeição do próprio Cristo. Nós estamos vivendo esse tempo, mas glória a Deus, a palavra de Deus está cumprindo, que está escrito que por multiplicar a iniquidade do amor de muitos se esfriaria. Então nós não somos muitos. Ainda tem um povo remanescente que amam a Deus, amam a sua palavra, amam buscar a Ele, mesmo no momento difícil, de dor, de luto, de perca, mas ainda confia no Senhor, porque sabe que tem uma promessa eterna esperando por nós. Paulo continua dizendo, pessoas movidas pela subjetividade e pelo desejo de conforto, substitui a verdade por mestres mensageiros, que validam suas próprias concupiscências. O que é concupiscência? É desejo. O que é concupiscência? É onde eu vou, onde tem só palavras boas, motivacionais, e quando as palavras são confrontantes, eu não aceito as confrontantes. Por isso que Paulo vai dizer, amontoarão para si doutores. É uma escolha pessoal, então eu não vou ouvir, eu não quero ir naquela igreja, porque ali o pastor só prega a Bíblia. E o evangelho é cruz, o evangelho é morrer para o mundo e viver para Cristo. Se não me fala a memória, Gálatas, se não me fala a memória, não estou lembrado do versículo, vai falar, se alguém aparecer com outro evangelho, é maldito. Muito sério. E nós estamos vendo tanto tipo de evangelho aí, as pessoas estão aderindo o evangelho fácil, sem luta, sem aflição, sem renúncia, sem busca, sem santificação, sem buscar o Senhor com coração e verdade. Nós estamos vivendo. Então corra desse evangelho fácil. Mas eu me sinto tão bom e confortável. Então foge disso. Porque o evangelho de Jesus, Lucas 9:23, Jesus não obriga ninguém, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E ele continua dizendo, substituir a verdade por mestre. Olha que interessante, então essas pessoas, elas escolhem a quem querem ouvir, irmão Cristiano. Elas sentam 1, 2, sei lá quantas horas para ouvir esses mestres que validam suas próprias concupiscências, ou seja, resultando num abandono completo da verdade em favor de mitos e fábulas. Aí as pessoas, esses mestres vêm com tantas palavras, palavras bonitas, mas que, como está escrito no capítulo 3 aqui, tendo a aparência de piedade,
negando a eficácia dela. Dizendo, não é tudo isso não. Deus não quer tudo isso não. Deus só quer o coração. Não precisa de tudo isso não. Verso 5, tendo aparência de piedade, esses, negando a eficácia dela. Afasta-te. Paulo está dizendo a Timóteo, jovem, afasta-te desses, que dizem ser piedosos, mas vivem no engano. O abandono completo da verdade. Primeiro, chegará o tempo. Paulo introduz uma previsão escatológica. Não, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás, ó. Paulo falava ele ensinava isso aqui como se Jesus fosse voltar nesse tempo. Mas Paulo está falando aqui, ó, predizindo uma previsão. É os dias de hoje. O tempo escatológico, um tempo futuro, mas com as manifestações já presentes naqueles dias, ó, iniciados com a primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo é quando ele veio na terra. E qual é a segunda vinda? É quando diz lá em Coríntios, se não me fala a memória, e ele virá nas nuvens, e os salvos irão ao encontro dele. E quem que vai conduzir? É o Espírito Santo que vai conduzir ao encontro do noivo. É uma advertência de que a condição espiritual não permaneceria estática. É um período de crise doutrinária, viria, e Timóteo deveria estar preparado. É isso que nós estamos vivendo. Já foi falado aqui, o que é doutrina? Doutrina é conjunto de ensinamento. Ensinamento bíblico, não é como os antigos confundiam, faziam uma lambança, uma confusão de doutrina bíblica com costume que líderes dizia para a igreja e dizia, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, fazia uma lambança, confundia a doutrina bíblica com doutrina, conjunto de ensinamento. Bom costume é diferente. Mas vamos lá, não é o em que não suportarão, ó, e que não suportarão, diácono Sérgio. Por isso que eu sempre falo, irmão, que o evangelho genuíno não tem like, não. É só para aqueles que amam a Deus e a verdade que vai. Quando eu falo like, irmãos, os irmãos vão entender. Eu não estou falando simplesmente de uma rede social, estou falando aqui que é aceito. Que você glorifica a Deus pela verdade sendo pregada. Em que não suportarão a sã doutrina e o ensino saudável, íntegro, completo do Evangelho. Atos dos Apóstolos vai falar que Paulo falou assim, olha, quando eu fui ter com vocês, eu não omiti nada, eu preguei todo o conselho de Deus. O que Paulo estava dizendo? Olha, eu preguei sobre novo nascimento, eu preguei sobre as bênçãos espirituais, eu preguei todo o conselho de Deus, eu não omiti nada de vocês. Agora, se alguém está numa igreja que não prega todo o conselho de Deus, alguma coisa tem. E nós temos que vigiar. Mas vamos para a Bíblia, vamos para a Bíblia. E qual é a rejeição? A rejeição aqui é intelectual, ó. A rejeição aqui é pessoal e escolha. Quantos poderia estar aqui nessa noite? É uma escolha pessoal. Eu vou falar porque eu sou o pastor da igreja, eu preciso falar isso. Quantos poderia estar aqui nessa noite? Mas é uma escolha pessoal. Alguns têm problema de enfermidade, de saúde, tal, mais. E aí? Vale refletir. É de se pensar. E o que vai validar a minha vida com Deus? É a minha sinceridade e a verdade que eu carrego dentro de mim, que a verdade é Cristo.
João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós não somos escravos, nós somos livres, porque Jesus nos libertou das trevas para a gloriosa luz. Pois a verdade não suportarão, pois a verdade confronta o pecado, exige arrependimento, submissão a Deus. A natureza humana caída achas esse peso insuportável. Evangelho é isso, irmão. Por isso que no Salmo 24, né, uma pergunta: quem entrará, Senhor, no teu lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não jura enganosamente, por aí vai. O reino dos céus, irmão, é tomado a força. Eu faço essa força como um esforço de manhã. Agora, vamos fazer uma análise agora. Nesses dias de frio, quem trabalha aqui em empresa das 7 da manhã, faz assim. Aí você se esforça, esforço, para você trabalhar. Aí você acorda não sei quantos minutos antes, você toma o teu café, você diz, meu Deus do céu, que frio, mas você diz, eu tenho que trabalhar. Agora vamos pensar para o lado espiritual. Puxa, eu preciso, Jesus já me escolheu. O que Ele quer agora não é sacrifício, irmão, porque a Bíblia diz que Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Então Ele já morreu por mim, já apontou o dedo para mim, não fosse vós que escolheste, mas eu escolhi vocês. Olha que interessante. Então ele nos escolheu. E tem que ser uma alegria, irmão. Tem que ser um prazer, como o salmista diz. Uma coisa, Salmo 27, uma coisa eu peço, Senhor. E buscarei que eu possa morar na casa do Senhor. É a alegria de vir para os cultos. Pastor, não é isso aí que o senhor está falando, não. Porque tem dia que... Se a gente não tem prazer de vir para a casa de Deus, é porque a gente estamos sendo atraído pelo mundo ou estamos nos esfriando na fé. Eu sempre digo, se a tua motivação não for Cristo para estar aqui, então a tua motivação é errada. Eu sei que tem dia que você vai vir cansado como eu, tem dia que você vai vir aqui só pela graça de Deus, não querendo falar nada, só querendo ouvir. É a vida cristã, é isso. Tem dia também que você às vezes vai trabalhar arrastado, mas você tem que trabalhar para dar o sustento da sua família, e a vida espiritual é mais além do que isso. Foi falado aqui, Isaías 6, 9, né? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade. A eternidade não tem fim, mas Ele é o Pai da eternidade. Agora imagina a eternidade com Cristo e a eternidade sem Cristo. E eu estou tentando, estou me esforçando para um dia chegar no céu e pela porta e receber a coroa da vida eterna, para louvar o Senhor eternamente. Eu creio que você também, numa noite fria, com um monte de problemas, tanto eu quanto você, mas veio para a casa do Pai ouvir uma palavra de Deus. Palavra de Deus não mata ninguém, só no sentido que aqueles que a rejeitam, como a Bíblia diz em 1 Pedro, se não me falar a memória, que a mesma pedra que dá sustentabilidade àqueles que crê, também é pedra de esquina para aqueles que não creem e atropeçam nela, que é Cristo. Como eu sempre digo, ou a Bíblia melhor diz, né? Que a mesma água que salvou aqueles 8 que estavam dentro foi a mesma água que condenou aquela geração por duvidar do dilúvio. É as escolhas. Em Deuteronômio vai dizer 33:3, se me fala a memória, diante de você está bênção e a maldição. Qual caminho vocês querem, falando para o povo de Israel?
Deus não obriga ninguém. Deus está dizendo: olha, o caminho é aqui, eu tenho um céu para você, eu tenho uma morada eterna para você, mas o que você quer? Aí uns dizem: não, eu quero curtir a vida. Deus respeita, irmão. Deus não fez o inferno para o homem. Mas as pessoas, infelizmente, estão assim, se apostatando da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. A rejeição intelectual, mas moral, e é validada, não suportarão. Ó, não suportarão. Ou seja, isso aqui é intencional. Eu não quero ouvir. Não quero ouvir. Oséias 4:6, já demos um estudo aqui, outro dia nós vamos continuar também. Oséias 4:6, meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Se a gente pegar todo aquele contexto, vamos ver que os próprios sacerdotes, que era para instruir o povo, não instruía o povo. E Deus diz: porque você rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Ali eram os líderes, ali eram os pastores, eram os sacerdotes que teriam que conduzir o povo na verdade, mas eram omissos à verdade. É muito sério, irmão. Eu vejo gente aí que, meu Deus do céu, o povo é igual aquele, quando Jesus estava de luto por João Batista, que tinha sido morto. A multidão estava vindo de um lado, Jesus via lá a multidão, né, como ovelha que não tem pastor, aí Jesus deixa o luto e vai de encontro à multidão. Quantas igrejas estão assim, denominações que as pessoas não ouvem a verdade. Não é generalizando, mas na grande maioria não ouve a verdade, porque as pessoas já acostumaram em ter pessoas que só falam de coisas que agradam e massageiam o seu ego. É muito sério, mas é para a gente pensar um pouco. Ou seja, não suportarão verdade, confronta o pecado, exige arrependimento. Por isso que Jesus se perguntava: queres ver? Eu quero enxergar. A tua fé te salvou. Jesus sempre perguntava por quê. Mas Jesus não sabia? Sabia, mas o abençoado que precisava da cura, será que queria mudança mesmo? Queres ficação? Eu quero, Senhor. É assim que funciona. Deus, Ele conhece, mas será que de fato as pessoas querem a mudança? Três, desejando muito ouvir coisas agradáveis. A conjugação, mas revela a verdadeira motivação. Mas mostra a verdadeira motivação do coração. Não vou ouvir não. Deus o livre. Só prega a palavra, não gosto não. Revela a verdadeira motivação, um desejo intenso, uma coceira nos ouvidos. E amontoarão, doutor, tendo comichões nos ouvidos. Sabe coceira nos ouvidos? É o que está escrito. No original é coceira nos ouvidos, é comichões. E a pessoa não consegue assimilar a verdade. Isso é proposital. É muito sério. Por mensagem que agrada ao ego, valida o pecado, e a consciência fica cauterizada. Falei aqui outro dia, a consciência cauterizada é como se um ferro quente numa pele, depois da pele queimada, ela fica sem vida. É uma consciência cauterizada, não suporta, fica irritado com a verdade. Teve um dia, há uns anos atrás, acho que eu tinha começado a dar um culto de ensino aqui, e muitos não suportaram na época. E de repente entrou umas pessoas aqui, lembro como se fosse hoje. E de repente as pessoas começaram a conversar bem no culto, parece que é uma bênção, é para me testar a minha paciência, eu acho que não é possível. Irmão Sidney. E eu estou ali me controlando, Jesus, para a gente não pecar. E as mulheres, parece que naquele dia deixou o bichinho usar, não é possível. E começou a conversar as duas na hora do culto, e eu estava pregando, eu estava ensinando naquele dia sobre o que é culto. Olha o tema. E aquela conversação na hora do culto, e Pai eterno, me ajuda, Senhor. E aí eu continuei.
De repente uma fingiu que o telefone tocou, saiu lá para fora e de repente as duas pegou o oco do mundo até hoje. É sério. Não deram corta para, não viraram as costas para mim não. Viraram as costas para a palavra. Porque rejeitou o conhecimento, também te rejeitarei no último dia. É sério? É sério, a vida cristã, não, irmão, aqui nós não estamos brincando de crente não, irmão, de cultinho não. Nós estamos pregando o evangelho, nós queremos chegar no céu. Amém, igreja? Então a gente tem que prestar atenção, irmãos. Nós precisamos, quando entrar no culto, ficar atento às palavras que são mencionadas, pregadas. Glória a Deus, vamos lá. Desejando muito ouvir coisas agradáveis, ó. Qual é a motivação? Desejo que massageia o ego. O critério da verdade é substituído pelo critério do prazer e do entretenimento religioso. Nós estamos assim, eu fico doente quando eu vou em alguns cultos, que você vê aquele negócio e você não sente graça de Deus. Você não sente vida, verdade em quem está pregando, porque o que está pregando está mais apostatado da fé. É a Bíblia. Tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Por isso que naquele dia muitos vão dizer, mas eu preguei no teu nome, Senhor, eu expulsei demônios, você fez tudo isso, graças a Deus que foi no meu nome, né? Irmão, cura não substitui, irmão. Você pode pregar de cair fogo do céu, de paralítico andar de uma perna só, mas não substitui caráter. O que valida no céu é caráter, é vida com Deus. Tem tanta gente que prega melhor do que eu e você junto aí, mas vive uma vida de adultério, de mentira, de fornicação, mentindo, dando nó até em água. Mas Deus vem buscar um povo cheio do Espírito Santo, um povo que o ama, independente se ele fizer ou não, ele é Deus. Irmão, não surpreenda, Jesus disse, irmão, quem lê Bíblia, nos últimos dias, o que Jesus disse? Que ia acontecer, irmão, ia levantar gente que fazia até milagres. Para quê? Para atrair as massas. Aí tem gente que fica, meu Deus, nossa, tanto milagre, você fica surpreso com isso? Eu fico com a Bíblia. No fim, o que nós vamos ver é no fim. Ajuntarão, o critério da verdade é substituído pelo critério do prazer e do entretenimento. Agora, ajuntarão, para si mestres segundo os seus próprios desejos. E aqui está um conceito agora interessante, né? Um conceito de mercado, religioso de consumo. Não são os mestres enviados por Deus. Olha que interessante, presta atenção nisso aqui, Esses mestres não são enviados por Deus, irmão Sérgio. Mano do céu, que coisa, é muito sério. Aí as pessoas vêm pregando e fazendo negócio, aí Deus falando. Auto se levantou sozinho, auto se intitulou sozinho. Eu sei que é difícil, mas é o que tem hoje. Pessoas dizendo que é. Quem é o pastor? Onde que congrega? Porque hoje nós estamos vivendo um mundo assim, né? As pessoas não querem estar debaixo de uma liderança. Eu não estou falando generalizando, mas na grande maioria você vê as pessoas atacando quem vive debaixo de uma liderança. Não, Jesus, que era Jesus, tinha um pastor? O pastor, como assim? Lembra de João Batista? Jesus precisava batizar? Me ajuda aí. Precisava? Precisava. Mas ele foi até João Batista está lá no Rio Jordão, batizando. De repente Jesus chega, diz, me batize, João. João diz, Senhor, tu vens a mim, eu tenho que ir a ti. Eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés?
Jesus diz: eu vim para cumprir toda a justiça. Me batize, João. Ele estava debaixo de uma autoridade, João Batista. Aí tem gente que não quer não. Ah, porque é eu e Deus, é a ligação, é eu e Deus. Senão Deus não teria deixado os discípulos, os apóstolos, e se estende a nós hoje, irmão. Então nós temos que ter cuidado para a gente não entrar no espírito de rebeldia, né? E pensar que nós somos autossuficientes. Mas vamos continuar. Não são os mestres enviados por Deus que lideram o povo, mas o povo, ó isso aqui. O povo, com seus desejos, recruta ou acumula mestres para si. E amontoarão para si doutores. Irmão, olha, parece que eu vejo a cena. Principalmente nesses dias de hoje, né, com tecnologia, que é muito bom. Eu uso aqui o tablet aqui, faço meus esboços, oro. Hoje nós temos YouTube, tem o Facebook aí, mas vê um monte de gente aí que nunca foi liderado por ninguém. E está lá, dando instrução para pessoas como orar, que nunca orou, tem uma vida com Deus que não tem. É muito sério. E essas pessoas vão atrás dessas pessoas. Isso inverte a ordem bíblica. O consumidor seleciona, que interessante, o produto que lhe convém. E sempre surgem fornecedores dispostos a atender a demanda por lucro e popularidade. Então tem. Os consumidores é aqueles que querem ouvir só as bênçãos. Aí vai lá, liga para o profeta do Pix. E aí para ofertar na igreja é uma prova, uma luta. Mas o profeta do Pix, não, eu vou, você coisar agora, eu já vou liberar uma profecia, enganando na cara dura e não tenho discernimento. Quantas pessoas estão sendo enganadas, irmãos? Um dia vai estar diante de Deus, irmãos. Aí às vezes tem um pastor, coitado, que está lá, zelando pela verdade, como o Paulo dizia, chorando, orando para a igreja, para os irmãos. É muito sério, irmãos. Mas vamos lá. E não só desviarão. Olha que interessante agora. Nós estamos em 2 versículos, hein? E não só desviarão os ouvidos. Olha que interessante. Da verdade. A rejeição da verdade é ativa. Então, o que acontece com essas pessoas? Elas deixam de ouvir a verdade por conta desses doutores e mestres. É um ato deliberado de desviar-se. É uma escolha pessoal. E ela diz: eu não quero ouvir não. Eu não quero ouvir sobre regeneração. Eu não quero ouvir sobre o novo nascimento. Eu não quero ouvir sobre escatologia, estudo das últimas coisas. Eu não quero ouvir, eu não quero. Eu quero pregação coach. E desviarão os ouvidos da verdade. A verdade se torna incômoda. É um ruído a ser evitado. A consequência natural de recusar ouvir a verdade é a surdez espiritual voluntária. É interessante? É muito sério, igreja. Imagine, alguém está pregando e de repente a pessoa rejeita, repudia ali na hora, ali não quer, não dá ouvido, e você prega. Por isso eu digo, irmão, em nome de Jesus, guarde a palavra no seu coração, faça anotação. Eu não sei agora, mas é porque eu já perdi. Eu tinha um monte dos cultos de ensino que eu ia, eu ficava marcando o que o pastor estava falando. O livro tal, eu marcava. O livro tal, e eu lá, ficava marcando e marcando e marcando. Então, propositalmente, a verdade se torna um ruído. E, não quero ouvir. É uma surdez espiritual. Agora, outro detalhe. Mas se voltarão às fábulas. Isso aqui as pessoas aderem, aceitam aí. O vácuo deixado pela rejeição da verdade nunca fica vazio.
Os ouvidos que afastam da sã doutrina, invariavelmente se voltam para as fábulas, ou seja, mitos, ou seja, especulações, invenções, histórias que não estão na Bíblia. Aí as pessoas vêm e falam o que não está escrito, e as pessoas, glória a Deus. Aí a gente fica um dia todo, às vezes 2 dias, pregando referência, definição do texto, do original, e aí a gente fala, e não é para ser bom, não, é para a igreja ter um alimento sólido da verdade. Aí vem alguém aqui e fala um monte de besteira, e o povo, glória a Deus. É para se pensar. É para se analisar o que está sendo pregado, como diz, que nós precisamos de discernimento. A Bíblia nos dá o direito de julgar. Aí a gente vê mal interpretações, por exemplo, de Mateus 7, um texto mal interpretado, que a gente fala, não julgueis. A Bíblia diz o direito de julgar. Como que é o julgado do Mateus 7? O julgamento hipócrita é esse que Jesus condena. O julgamento é olhar para mim, para como que diz, para a trave do meu olho, para depois querer tirar a trave do meu irmão. É isso que diz. Mas a Bíblia nos dá o direito de julgar, mas não hipocritamente, ser verdadeiro, lá para dentro de nós. Mas as pessoas dizem, não julgueis, porque só Deus julga. Vamos interpretar o texto certo. É igual uma passagem também que a gente cita, embora espiritualmente é isso também, mas o texto certo, né? Aquele que acrescentar ou diminuir. Olha que interessante aqui. Eu já ouvi isso aqui muitas vezes. Eu pensava que eu sou espiritualmente, né? Aquele que acrescentar vai ter que dar conta. Mas o texto original quer dizer assim, quando era escrita, e literalmente, quando os escribas escreviam, e teria que passar para outra escrita. Então ele está dizendo assim, olha, o que está aqui tem que estar na outra. Não pode ser acrescentado, não pode diminuir, tem que estar conforme na primeira. É muito sério, irmão. Por isso que a falta de conhecimento bíblico é o que deixa as pessoas aceitando um monte de coisa, aderindo, e por isso o povo padece e perece, porque falta de conhecimento de Deus. Hoje nós estamos despertando, irmão. Antigamente era mais ainda, né? Antigamente era. Aí uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, não, porque o conhecimento esfria. Não, irmão, o conhecimento não esfria não. Está muito equivocado. O conhecimento bíblico não esfria ninguém na fé. Quanto mais eu leio, mais me dá graça, força e fogo do Espírito no meu coração. Por isso que Pedro, 2 Pedro 3,18, antes, vírgula, crescei na graça e no conhecimento de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É maravilhoso você ver um crente que tem graça de Deus, vida de oração e conhecimento do céu. Aí o negócio fica bom. Vamos lá. Se voltarão as fábulas, rejeição da verdade, ouvido, se afastarão, invariavelmente se voltarão para as fábulas, mitos, seja especulações, invencionices, né? Isso eu vejo cada história que essa graça. Fictícias e ensino destituídos do fundamento bíblico. Eu sempre digo, irmão, todo ensino, toda pregação que não passa pelo crivo da palavra de Deus, fuja. Pode ter aparência de bonito, pode ter aparência de que é do céu, mas se não tiver escrito aqui, fuja, rejeite. Prego o que está escrito. Satanás usou a Bíblia dizendo, pula daqui para baixo. Jesus diz, está escrito. Jesus diz, eu acho que eu estou sentindo, eu acho que é verdade. Jesus não disse. Jesus diz, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, ponto. É isso, irmão. Aí o diabo vai e diz, olha,
transforma essa pedra em pão. Jesus diz: está escrito, está escrito, está escrito. É isso que a igreja precisa, está escrito e ponto final. Por isso que a verdade liberta, irmãos. João 8,32. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que interessante. A troca é trágica, abandona-se a realidade de Deus por fantasias humanas. Por isso que 2 Timóteo 4:3-4 descreve um processo de decadência espiritual em que o ser humano se torna centro de sua própria religiosidade. Rejeita-se a palavra que cura por ser dolorosa, elege-se mestre que legitima o pecado. E não tem mais problema não. Não, por quê? Não, lá no passado, lá era muita religiosidade, porque... E abraça-se a mentira para ser mais confortável que a verdade. Por isso, irmão, que a verdade ela confronta. Não é assim quando a verdade a gente ouve, a gente fica irritado? Está escrito, irmão, na Bíblia. Isso é para todo mundo, pastor Reginaldo. Quando você ouve a verdade, você fica irritado, você fica bravo, você quer... Aí quando você para e começa a pensar, puxa vida, eu preciso. Aí no primeiro momento a gente fica irritado, porque vai lá. Uma coisa que eu aprendi, a gente tem uns que vêm com a pá e outros vêm com a enxada, né? Capaz. Esquece que às vezes é para nós, né? A enxada. Puxar para nós. Não preciso mesmo. Glória, preciso de transformação. Preciso cada dia da verdade. É isso. Nessa noite, você é o que está com a pá ou o que está com a enxada? Fala, Jesus. Né, André? Glória a Deus. Vamos lá para nós encerrar. Ó, irmão, nós estamos no 2 versículos. Misericórdia já. Misericórdia. Nós vamos ter que a semana que vem continuar. Ó, simbolismo bíblico da verdade. A verdade simboliza luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Luz para o meu caminho. Direção segura. Proteção contra o engano. Revelação do caráter e da vontade de Deus. João 17:17, a tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade, porque a tua palavra é a verdade. O afastamento da verdade começa pela negligência da palavra e da oração. Pastor, eu não consigo orar, meu irmão, dá um jeito. Ah, pastor, eu não consigo, é uma luta. Ô, irmão, é uma luta para mim também. Então, nós estamos iguais. Dá um jeito, meu filho. Busca Deus, se arrasta, sei lá, dá um jeito, eu não sei. As pessoas pensam, pastor Reginaldo, que ver a gente orando é fácil, né? Não, os irmãos oram que é uma bênção e flui, né? Ah, você não sabe a luta. Você não sabe a luta que é para a gente orar. Orar não é fácil, mas a gente tem que orar. É igual quando alguém está doente, né? E o médico fala assim: você vai ter que tomar uma Bezetacil. Sangue de Jesus. Eu fiz o teste, quase que eu morro, né? Ainda bem que eu não posso tomar. Graças a Deus. Deus de livramento. Porque dói, mas cura, não cura? A palavra de Deus, ela cura, irmãos. E se a gente não aceitar a verdade, se a gente não caminha para a verdade, a gente estamos, infelizmente... Mas eu creio que essa igreja é uma igreja que ama a verdade. Você veio da sua casa, uma noite fria, cansado do teu trabalho, mas veio. O afastamento da verdade começa pela negligência da palavra. Oséias 4:6, já citei aqui, ó, o meu povo padece porque falta conhecimento. A Bíblia fechada não produz apenas ignorância. Ô irmão, não é ler Bíblia, é meditar. Medita na minha... Você lê um jornal, lê uma revista, é meditar. Medita na minha lei. Lembra de Josué? De dia, de noite. Para que, prudentemente te conduza por onde quer que andares. É meditar. Lembra? Deus falou para Josué: morreu. E aí Deus falou: e aí, vai ficar chorando? 30 dias chorando por causa de Moisés que morreu. O povo. Agora é hora de levantar, né? Levanta.
Como fui com Moisés, serei com você. Medita na minha lei. Medita na palavra, irmão. Ah, pastor, eu não tenho hábito. Irmão, em nome de Jesus. Imagina a semana toda sem pegar na Bíblia, irmão. Misericórdia, tem que se converter, irmão. Eu creio que aqui não tem, mas se tiver, pelo amor de Deus, irmão. Ah, pastor, eu não consigo ler. Mas você não consegue trabalhar, crente? Todo dia eu leio a Bíblia, irmão. Todo dia. Pego um texto lá e fico lá tentando, né? Eu fico lá, pastor, todo dia. Medito lá uns minutos, umas meia hora, quando às vezes eu fico lá, quando eu vou. Tem dia que pra gente pregar aqui, a gente fica 3, 4 horas. Para pregar 1 hora. Às vezes um dia. Aí você pensa que é assim? Porque a ignorância gospel é isso aqui, né? Porque vai vir na hora. Não. Você desconhece. Eu acredito que Deus pode revelar. Deus revela só aquilo que eu li. E o Espírito lhe fará lembrar aquilo que eu meditei. É o que está escrito. Agora, como que eu vou ter, irmão? Só se Deus. Eu sei que Deus pode fazer tudo, irmão. Eu sempre digo que Deus não duvida nada. Se Deus quiser dar uma palavra revelada aqui, Ele pode fazer, mas a ordem é essa: medita na minha lei. Tem hora que a gente está, eu creio que já aconteceu com os irmãos que está pregando, e Deus de repente você está pregando um texto, e Deus fala assim, viu, não é isso aí não. Aí você fica ali batendo, Deus falando, não é isso não, eu abençoado. Por quê? Porque a gente tem que estar sensível ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que conduz, mas Ele vai lembrar aquilo que nós lemos. Vamos correr? 2 Timóteo, deixaram de procurar a verdade transformadora passam a buscar mestres que lhe façam cócegas nos ouvidos. Surge a teologia da conveniência. Aceita-se o que agrada a carne, rejeita-se o que confronta o ego. Muito sério. Não é Deus que é rejeitado de imediato, mas a porção da sua palavra que exige mudança. É muito sério. E aonde a mentira entra, onde a verdade foi removida. Ô irmão, se num altar não tiver verdade, misericórdia. É de ficar esperto. Mas eu creio que o Espírito Santo está dando discernimento à igreja. Está dando discernimento à igreja, falando, entendendo que é o próprio Deus que está falando, através da sua palavra. O engano escraviza, irmão, exatamente no território de onde a verdade foi expulsa. Onde não tem verdade, as pessoas vivem escravizadas, debaixo de um jugo e de uma servidão. Porque tem que ser assim, porque tem que ser assim. Não, tem que ser assim nada. Tem que ser do jeito que está escrito. Eu falo porque antigamente os nossos irmãos que descansam no Senhor, por falta de conhecimento, eu entendo que, né, na época, mas não era cada coisa que só Jesus na causa. Falava mais das coisas que ele achava que era do que o que estava escrito, porque não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Irmão. Hoje você pega lá, fala, quer um conselho? Quando você pegar um texto lá, coloca lá, irmão, coloca lá a definição desse texto. Vai lá, você quer aprender Bíblia? Vai lá, começa assim. Coloca lá no Google, pastor, é do capeta esse negócio do Google. Não, irmão. Antigamente a televisão era do cão. Olha que ignorância. Os religiosos. Não, porque a televisão é do cão. A televisão é do cão. Aí o cão falou, tá bom, já que vocês estão dando tudo para mim, eu vou pegar tudo. Então, aí foi pegando tudo. Aí agora os crentes pagam para o cão, que a televisão é dele, para fazer culto ao vivo na TV. Ó. É ignorância demais, irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Imagine se Paulo vivesse no tempo de hoje, a revolução que ele fazeria com as redes sociais, com Facebook, Instagram, com tudo. Naquele tempo, sem isso, irmão Sérgio, ele fez uma revolução. Imagine se fosse hoje. Irmão, a gente tem que ser inteligente, irmão. Vamos ser inteligente. Vamos ser inteligente em nome de Jesus. E eu encerro. Satanás jamais trabalha criando algo do nada. Ele sempre vai copiar e vai sempre distorcer.
Lembra lá, em Gênesis, ele sempre vai questionar. Vai dizer, no dia que tu comer, tu vai ser igual a Deus. Aí os curiosos vai, né? Aí os dois que estavam lá no jardim dizendo, olha, ele falou que a serpente falou comigo. Ô irmão, a curiosidade está matando muita gente, né? A serpente está dizendo, se você fazer assim, você vai ver. De repente, eles caíram no laço do Satanás. Porque eles usaram a palavra. Você pensa que o inimigo vai vir de chifrão? Eu quero te pegar. Não, não vai vir de chifre não, irmão. Ele vai vir de terno, com a Bíblia na mão, e dizendo, tá assim, ó, está escrito. É aquela Bíblia, aparência de piedade. E fala bonito, mais do que a gente. E você fica todo encantado, meu Deus do céu, que coisa. Aí quando você vai ver, o chifrudo está por trás. Temos que ter discernimento, igreja. Temos que ter discernimento para não sermos enganados. Semana que vem nós termina, né? Em pena 2 versículos, irmão, não dá. Hebreus 3:12, para nós enterrar. Tende cuidado, irmãos, para que nenhum de vós tenha um coração mau e infiel, para afastar-se do Deus vivo. Olha que interessante. Por isso que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Olha que o escritor hebreu está dizendo, olha, tem cuidado, irmãos, para que ninguém tenha um coração mau e infiel para se apartar. O que é se apartar? Deixar de ouvir a verdade. Aqui é um resumo, advertendo aos cristãos a não se repetir o erro da geração de Israel, que saiu do Egito no deserto, e eles endureceram o coração, duvidaram de Deus, nos tirou de lá para morrer aqui, duvidaram de Deus, no deserto, e por isso, não entraram no descanso prometido. Por quê? Por causa da desobediência e a murmuração. Eu encerro, irmão. Como diz, né? O espírito do profeta é sujeito ao profeta, então o meu espírito é sujeito a mim. Se coloque de pé. Reflita, sai daqui refletindo, pensando, analisando, que Deus Ele quer